Muito bem, vamos ao estudo do movimento ondulatório, conceitos iniciais. Muito bem, ondas são variações de grandezas físicas, como posição, pressão, campos eletromagnéticos, que se propagam transportando energia e momento. Ou seja, são variações de grandezas físicas, no caso, por exemplo, de ondas numa corda, a variação da posição de cada ponto da corda, que varia periodicamente, né, no tempo, né, produzindo essa perturbação que se propaga, assim como ondas de pressão ou densidade, no caso das ondas sonoras, e o caso de ondas eletromagnéticas, variações de campos elétricos e magnéticos que se propagam transportando energia e momento. Muito bem. Bom, as ondas, quanto à natureza, podem ser mecânicas, ou seja, dependem de um meio, um sólido, um líquido ou um gás, para que elas possam se propagar. Portanto, elas não se propagam no vácuo. A vibração é transmitida de partícula em partícula do meio. Por exemplo, ondas na água, ondas em cordas, ondas sonoras, são exemplos de ondas mecânicas. Então, elas precisam de um meio contínuo para que haja a propagação. No caso, um meio material, né? Sólido, líquido, um gás, para que haja a sua propagação. Como, por exemplo, as ondas aí do mar, né? São ondas mecânicas, precisam do líquido, no caso, para que se propaguem, e ondas em cordas, que precisam, no caso, desse meio, que é a corda, que tem uma certa densidade, está submetida a uma certa atração, para que possa se propagar. Bom, elas também podem ser eletromagnéticas, por exemplo, formadas por campos elétricos e magnéticos que vibram ortogonalmente, quer dizer, perpendicularmente entre si e se propagam na direção que é perpendicular a esse plano. Então, se o campo elétrico vibra na direção Y e o campo magnético vibra na direção X, a onda se propaga na direção Z, por exemplo. Né? Então, ela se propaga na direção perpendicular ao plano definido pela vibração dos campos elétricos e magnéticos. Elas podem se propagar no vácuo, como a luz que vem do Sol, atravessa o espaço e chega até a Terra, a luz das estrelas, a luz difundida pelos planetas, pela Lua. Bom, não há necessidade de um meio de propagação. Então, elas também se propagam em determinados meios, mas elas também se propagam no vácuo, podem se propagar no vácuo. No caso, em meios materiais, a propagação não ocorre devido a vibrações das partículas do meio, e sim vibrações de campos elétricos e magnéticos. Bom, elas formam o chamado espectro eletromagnético, né, que contém, por exemplo, ondas de rádio, raio-x, micro-ondas, infravermelho, ultravioleta e a luz visível, que o olho humano é capaz de captar. Ou seja, essas espécies de ondas eletromagnéticas variam de acordo com o seu comprimento de onda e com a sua frequência, que vamos analisar mais à frente. E no vácuo, todas viajam com a mesma velocidade, que é o que nós chamamos de velocidade da luz no vácuo. Né? Muito bem, está aqui um exemplo de uma onda eletromagnética entre que, numa dada direção, nós temos uma vibração do campo elétrico, né, gerando uma onda em que o módulo do campo elétrico varia periodicamente, com uma frequência elevadíssima, e na direção perpendicular à vibração do campo elétrico, temos uma vibração em fase do campo magnético. Então, um se propaga, digamos, na direção Z, campo elétrico, B na direção Y, e a onda como um todo se propaga na direção X, com a velocidade característica das ondas eletromagnéticas. Então, quanto à natureza, as ondas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. Quanto à vibração, elas podem ser transversais, no caso, a vibração das partículas ou dos campos, né, se dá numa direção perpendicular à propagação. Tá? Esse é o caso das ondas transversais. Ondas em cordas e ondas eletromagnéticas constituem esse tipo de ondas. Então, elas seriam ondas cuja propagação e vibração são perpendiculares. Então, por exemplo, uma pessoa segurando a extremidade de uma corda, ao vibrar sua mão de baixo para cima e de cima para baixo, transmite essa vibração a todos os pontos dessa corda. Então, a propagação se dá na horizontal da esquerda para a direita e a vibração ocorre verticalmente de baixo para cima e de cima para baixo. Então, cada ponto dessa corda, enquanto a onda se propaga, só se desloca verticalmente,
de baixo para cima e de cima para baixo, enquanto a onda como um todo se propaga da esquerda para a direita. Então é um exemplo de onda transversal. Bom, o outro tipo de onda quanto à vibração, né, quanto à maneira com que as partículas vibram e elas se propagam, é a onda longitudinal. A vibração ocorre agora paralelamente à propagação, né, da onda. Ondas em molas ou ondas sonoras são exemplos de ondas longitudinais. Então, exemplo aqui, temos uma mola. Então, se em vez de subir e descer com a mão, ele avançar e recuar periodicamente com a mão, ele vai produzir uma série de compressões e distensões que se propagam ao longo da mola, sendo que cada elo da mola, quando é atingido por uma perturbação que se propaga, vibra paralelamente a essa propagação. Então, cada ponto, cada elo da mola vai vibrar, oscilar com a mesma frequência da mão que produziu, né, a perturbação, né, paralelamente a essa direção. Então, nós temos aqui as compressões e as distensões. No caso das ondas sonoras, teríamos compressões do meio, aumento na densidade, e rarefações ou distensões, no caso, descompressões com redução da densidade. Então, teremos uma onda de pressão se propagando no meio ou uma onda de densidade se propagando no meio. Seria um caso de uma onda sonora. Aqui nesse vídeo temos um exemplo das ondas mecânicas, né? No caso, as ondas transversais e ondas longitudinais. Aí o professor Cláudio Furukawa da USP, fazendo esses experimentos, temos aqui uma perturbação que se dá paralelamente, ou seja, ao longo da mola. Então temos um exemplo aqui de uma perturbação, vê que a perturbação, a compressão, ela se reflete, retorna, né, com a mesma velocidade. Então, existe aqui uma propagação ao longo do meio, né? Então a vibração de cada elo da mola é paralelo à propagação, ou seja, a vibração ocorre, a propagação ocorre num sentido, né, e a vibração ocorre paralelamente a esse sentido. O exemplo, no caso aí, seriam as ondas sonoras. Então a propagação se dá num sentido e a vibração se dá paralelamente à sua propagação. Agora ele vai produzir uma vibração lateral, ou seja, enquanto o pulso se propaga, as partículas, no caso os elos da mola, vibram transversalmente à propagação. Temos um caso de uma onda transversal. Então, longitudinal, propagação e vibração paralelas, e transversal, propagação e vibração perpendiculares. Muito bem, agora vamos fazer uma descrição matemática da propagação de uma onda. Bom, vamos considerar uma função y, f de x, então uma função de uma variável, representada aqui na figura. F seria a forma, né, o shape dessa minha função. Essa minha função tem uma determinada configuração geométrica. Então, o que acontece se tivermos aqui um deslocamento da função como um todo, sem mudar a sua forma? Teremos a chamada onda caminhante, né? Então, se tivermos, por exemplo, uma função x menos a, f de x menos a, considerando a positivo, ou x mais a, né, para a positivo, né, o que vai acontecer? Se eu tiver um f de x menos a, eu teria a minha função y se deslocando para a direita de uma quantidade a. Temos uma função caminhante se deslocando para a direita de uma quantidade a sem mudar a sua forma. Então, se essa daqui é a função f de x, essa é a função f de x menos a. Por outro lado, se ela se deslocar a para a esquerda, então teremos um deslocamento x menos a, ou seja, x mais a. Ou seja, a minha função f de x se converte, num outro instante, em uma função f de x mais a. Então, esse x mais a é a função se deslocando para a esquerda de uma quantidade a, sem mudar a sua forma, continua sendo f, né? E f de x menos a é a minha função deslocada a
para a direita, né, a favor do eixo x, sem mudar a forma da função. Então, temos aqui um exemplo de onda ou função caminhante. É uma função que se desloca de uma quantidade A para a direita, x menos A, f de x menos A, ou para a esquerda, f de x mais A, sem mudar a sua forma, né? Então, vamos considerar que A, que é um deslocamento, esse deslocamento ocorre num determinado intervalo de tempo e com uma certa rapidez. Então, esse deslocamento A vai ser a velocidade com que ela se desloca vezes o tempo. Então, A igual a vt. Então, se ela caminha, essa função caminhante se desloca para a direita com velocidade v, então a nossa função y de x agora é uma função y de x e de t. É uma função agora de duas variáveis, de f de x menos a agora é vt. Então, se ela se desloca para a direita, a nossa função y de xt vai ser igual a f de x menos vt. E se ela se desloca para a esquerda com a mesma velocidade, a minha função y, minha função caminhante y de xt, vai ser a função f de x mais vt, mais quando se desloca para a esquerda com velocidade v, ou seja, no caso, com velocidade menos v. Então, nós teremos aqui a nossa função y de xt, vai ser um f. F é a forma da função, né? O seu shape, né? A sua carinha. O argumento aqui, que nós mais tarde vamos chamar de fase da onda, pode ser x mais ou menos vt, ou x menos mais vt quando se desloca para a esquerda, ou menos vt quando se desloca para a direita, né? Então, isso aqui é uma onda que se propaga, uma função que se propaga ao longo da direção x, né? Então, eu teria aqui, ó, o y igual a f de x. Se ela se desloca para a direita com velocidade v, após um instante t, eu vou ter o formato preservado e a função é do tipo f de x menos vt. E se ela se desloca para a esquerda com velocidade v, a minha função conserva o formato e passa a ter uma forma, uma função f de x mais vt. Então, vamos investigar agora as possibilidades de f aqui. Funções contínuas, bem comportadas, que se deslocam com uma certa velocidade. Seria a nossa onda caminhante, a nossa onda progressiva. Então, aqui, nós temos um exemplo de uma função caminhante com velocidade v para a direita, a favor do eixo x. Então, uma função do tipo y de xt igual a f de x menos vt. Está aí a forma dessa função. Por outro lado, se é uma função caminhante para a esquerda com velocidade v, ela é da forma y de xt igual a f de x mais vt. Muito bem. Agora vamos pensar numa função que tem um comportamento muito bem definido, tem uma continuidade e tenha principalmente características de repetição. Ou seja, uma função harmônica é uma excelente candidata para descrever uma onda progressiva. Então vamos considerar que a mão da pessoa, por exemplo, que segura a corda, esteja oscilando harmonicamente, ou seja, segundo um movimento harmônico simples, ou seja, f de xt, y de xt, o nosso f seria uma função harmônica do tipo MHS, movimento harmônico simples, que já é estudado, por exemplo, tem o formato de y de x' t, né, igual a y0, que seria a amplitude desse MHS, cosseno ou seno, né, de kx' mais delta. Esse argumento aqui do cosseno, ele envolve a posição, tá? Envolve características que, como, por exemplo, comprimento de onda, frequência, e esse delta aqui é a chamada constante de fase, que vai depender das condições iniciais. Bom, quem é x'? X' é o nosso x menos vt, quando a onda se propaga, a função se propaga para a direita, ou x mais vt, quando ela se propaga para a esquerda, né? Então, nós temos aqui uma função do tipo y de xt, agora de xt, y0, cosseno de quem? De k, x'. Quem é x'? X menos vt. Usando aqui a propriedade distributiva, teremos o k multiplicando o x, k, como vamos ver, é um parâmetro da onda, e o k multiplicando o v. Lá no movimento harmônico simples, quem multiplica o tempo é a nossa frequência angular, ômega. Então, vamos chamar esse kv do produto aqui de
ômega. Então, ômega seria o nosso kV. Então, reescrevendo a nossa função, ela vai ser y0 cosseno de kx menos ômega t mais delta. Bom, temos aqui uma porção espacial, essa onda se propaga, essa função harmônica se propaga na direção x. Esse menos quer dizer que ela se propaga a favor do eixo x, quer dizer, para a direita, se orientar o eixo x para a direita. O ômega t aqui, essa é a porção temporal da nossa onda, né? Que é a frequência angular, o número de ciclos por segundo que cada elemento do meio onde essa onda se propaga vibra. E o delta é a nossa constante de fase, que tem a ver com as condições iniciais, como é que eu estabeleci aqui o meu pulso, a minha onda, né? Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte, para isso ser considerado uma onda, após o intervalo de tempo, que nós chamamos de período, um ciclo completo, a forma da nossa onda tem que se repetir. Então, se ela tem um determinado formato, ela vai repetir esse formato toda vez que um intervalo de tempo igual a um período completo se estabelece. Então, vamos considerar agora uma outra, né, função numa outra posição e num outro instante de tempo que eu vou chamar de x estrela e t estrela. Vou preservar aqui a amplitude e a mesma fase. Então, essa outra função harmônica, essa outra função aqui, está numa outra posição, x estrela, e no instante posterior, t estrela. Então, a nossa função vai ser y0 cosseno de kx estrela menos ômega t estrela mais delta. Vamos, para simplificar, considerar a mesma fase, né? A mesma constante de fase. Muito bem, então o que vai acontecer? Vamos considerar o intervalo de tempo entre t e t estrela como sendo igual a um período. Então, t estrela menos t é igual a um período completo, um ciclo completo. Se isso acontecer, a minha função se repete, ou seja, a função y de x estrela, t estrela, tem que ser igual à função y de x de t. A função tem que se repetir, tem que ser a mesma. Após cada período completo, ela se repete, a forma dela se repete. Então, a cara dessa função cosseno vai se repetir após um intervalo de tempo igual a um período. Então, após um período completo, tal segundos, a onda repete a sua forma. Então, vamos igualar as duas funções. Então, após um intervalo de tempo igual a um período, a função repete a sua forma. Então, quem é y de xt? y0 cosseno de kx menos ômega t mais delta. Quem é o y de x estrela, t estrela? y0 cosseno de kx estrela menos ômega t estrela mais delta. Muito bem. Igualando, podemos simplificar aqui o y0. Bom, considerando que esses cossenos sejam iguais, eu vou admitir que os argumentos também sejam iguais. Então, kx menos ômega t mais delta é igual a kx estrela menos ômega t estrela mais delta. E igualando, nós podemos verificar que delta simplifica com delta. Então, o que vai sobrar? O ômega ele multiplica tanto o t quanto o t estrela. Então, podemos colocar o ômega em evidência. Então, teremos ômega que multiplica t estrela menos t. E o k ele multiplica tanto o x quanto o x estrela. Colocando o k em evidência, teremos k x estrela menos x. Né? Então, arrumando a casa, teremos o k que multiplica x estrela menos x, ômega t estrela menos t. Mas quem é t estrela menos t? É um intervalo de tempo correspondente a um período. Nesse intervalo de tempo, a onda percorreu essa distância aqui. X estrela menos x é a distância que a onda percorreu, né, num intervalo de tempo igual a um período, quando ela se repetiu. Então vamos chamar essa distância x estrela menos x de lambda, letra grega lambda, correspondente ao L do alfabeto latino, e de length, comprimento em inglês. Então, esse lambda aqui é a distância percorrida pela onda quando o relógio marca um intervalo de tempo igual a um período. Então, aqui vai ficar k vezes lambda igual a ômega vezes o período. Bom, como esse ômega representa uma frequência angular, ele é dado por 2π sobre tal, sobre o período. Então, 2π sobre o período. Quando eu completo um ciclo trigonométrico, 2π. Isso ocorre num período completo. Então, ômega vezes tal é igual a 2π. Então, k vezes lambda é igual a ômega tal, que é igual a 2π.
Então, 2π é ômega tal. Então, K vezes lambda é igual a 2π. Ou lambda é igual a 2π sobre K, ou K é igual a 2π sobre lambda. Então, podemos extrair aqui, dessa descrição de uma onda harmônica, alguns parâmetros fundamentais. O lambda, que é a razão entre 2π sobre K, é o comprimento de onda, é a distância que a onda percorre no intervalo de tempo igual a um período. Essa distância também é a distância entre duas cristas ou dois vales da minha onda harmônica, que é a minha onda harmônica aqui, seno ou cosseno. Né? Cristas são as máximas elongações superiores e vales são as máximas elongações inferiores. Então, a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos é um lambda. Por quê? Porque nesse intervalo de tempo, o que a onda avança é uma oscilação completa. Uma oscilação completa, uma oscilação completa. Um período completo, ela avança lambda. Então, lambda é um comprimento, então uma distância. Né? Então, esse K é o inverso da distância. Então, o K, como nós vamos ver, é a quantidade de comprimentos de onda por unidade de comprimento. São quantos lambdas eu tenho para cada metro, por exemplo, de comprimento da corda onde essa onda se propaga. Então, lambda é 2π sobre K. Bom, a frequência é o número de oscilações por segundo. Ela é o inverso do período, como no estudo do MHS. Qualquer movimento periódico, ele tem um período e tem uma frequência. A frequência é o inverso do período. Se eu levo muito tempo para completar uma oscilação, eu tenho um período grande. Então eu tenho uma frequência baixa. Se eu tenho um período muito curto, eu oscilo muitas vezes por segundo. Então eu tenho uma frequência alta. Então essa é a nossa frequência temporal, que é o número de oscilações na unidade de tempo. Ou seja, a cada segundo, a cada hora, a cada minuto. Né? Se nós usarmos a unidade de tempo como sendo segundo, a frequência vai ser dada em ciclos por segundo, ou hertz. Né? E quem é o K? Ele é o inverso. Né? No caso, se o lambda é 2π sobre K, o K é 2π sobre lambda. Esse K é chamado de número de onda angular, ou simplesmente número de onda. É a quantidade de comprimentos de onda que eu tenho por unidade de comprimento. Esse é o chamado número de onda. Usa-se muito mais a expressão número de onda. É o nosso K. É o número de comprimentos de onda na unidade de comprimento. Então, quem é o lambda? Ele vai nos dizer a distância entre duas cristas ou dois vales, ou a distância que a onda percorre num período completo. Né? O K é a quantidade de comprimentos de onda que eu tenho por unidade de comprimento dessa corda, desse meio, onde, no caso aqui, se for uma corda, para cada metro. Então, aqui, por exemplo, eu tenho 2 comprimentos de onda dentro desse comprimento aqui. Se eu souber esse comprimento, eu divido 2π por esse lambda, por esse comprimento de onda, eu tenho o meu K. Então, o K ele é o inverso do comprimento. Então, unidade de lambda. Lambda é comprimento no sistema internacional e medido em metro. Frequência é o inverso do período. Se o período é medido em segundos, o inverso do segundo é o segundo menos 1, também chamado de hertz. H maiúsculo, Z minúsculo. Então, 10 Hz são 10 ciclos por segundo. 20 Hz são 20 ciclos por segundo. 1 kHz são 1000 ciclos por segundo. 3 GHz são 3 bilhões de ciclos por segundo. E assim por diante. Bom, como o K é o inverso do lambda, a sua unidade no sistema internacional é o metro elevado a menos 1, inverso do metro. Né? Por metro. Tantos lambdas por metro. Muito bem, então tá aí os parâmetros relativos à onda. Comprimento de onda, frequência, período e número de onda. Muito bem, então a nossa função pode ser reescrita da seguinte forma. Em vez de chamar de y0, eu vou chamar de a nossa amplitude, cosseno de kx. Né? O k aqui está relacionado à quantidade de comprimentos de onda dentro de uma faixa de comprimento, menos o nosso ômega, que está nos dizendo quantas vezes por segundo essa onda está, as partículas desse meio estão vibrando, mais o delta, que é a nossa constante de fase. Então, A é a nossa amplitude, o tamanho do morro. Né? Você tem aqui uma onda harmônica, a amplitude é a altura da crista, ou a profundidade do vale. Essa é a nossa amplitude.
Bom, eu vou chamar essa coisa que está dentro de parênteses aqui, eu vou chamar de φ, que depende tanto de x quanto de t. Bom, esse φ, que é o argumento da função harmônica, eu chamo de fase da onda. Então, a fase da onda é o argumento da função caminhante, né? No caso aqui, kx menos ωt mais delta é a nossa fase. É a fase dessa onda. Esse delta é a constante de fase, que depende ali das condições iniciais. Vamos observar aqui uma fase fixa. Tá? Uma determinada fase que seja constante. Aquilo que está lá dentro do parênteses tem uma dada posição e num dado instante. Observando essa fase, porque na medida que t vai mudando, x vai mudando, né? Você tem uma mudança na fase da onda. Né? Bom, vamos considerar uma fase φ constante, ou seja, φ de xt é um φ0 constante. E vamos ver como é que essa fase varia, né, no tempo. Eu estou fixando essa fase, por exemplo, numa dada posição. Então vamos ver como é que ela varia no tempo. Então nós temos φ de xt, que é kx menos ωt, é um φ0, é uma fase constante. Tá? Então, se eu derivar essa fase em relação ao tempo, teremos k, que é uma constante, que é um parâmetro da onda. Bom, a derivada de x em relação ao tempo, dx dt, menos derivada de ωt em relação a ômega, é ômega. Né? Então, menos ômega, a derivada de delta, que é uma constante, é zero, e a derivada de φ0 também é zero. Então, teremos k dx dt menos ômega igual a zero. Então, esse ômega passando para lá fica mais ômega. Então, dx dt é igual a ômega sobre k, com esse k passando, dividindo. Mas quem é dx dt? Dx dt é a velocidade da onda. Ou seja, recuperamos aqui aquela nossa definição no início, né? Que v vezes k, ou kv, eu chamei de ômega. Então, a velocidade de fase da onda pode ser calculada dividindo a frequência angular, ômega, pelo número de onda. Mas lembrando o seguinte, que o nosso k, ele é 2π sobre lambda. Tá? E o nosso ômega é 2π sobre o período. Quando você dividir o ômega pelo k, v vai ser igual a 2π sobre tal dividido por 2π sobre lambda, ou 2π sobre tal, que é o ômega, vezes o inverso de 2π sobre lambda, que é lambda sobre 2π. Aí 2π cancela com 2π, podemos calcular a velocidade de fase dividindo o comprimento de onda pelo período da onda. Ou seja, v também pode ser lambda sobre tal. Olha aí. Então, a velocidade de fase também pode ser obtida dividindo o comprimento de onda em metros, por exemplo, pelo período da onda em segundos. Vai dar velocidade em metros por segundo. Bom, mas a frequência ni, estou usando a letra grega ni, né? Não é o inverso do período tal? Então, dividir pelo período é o mesmo que multiplicar pela frequência. Então, a velocidade também pode ser o lambda vezes a frequência, conhecida como equação fundamental do movimento ondulatório. Isso vale para qualquer onda. Essas relações valem para quaisquer ondas, sejam elas eletromagnéticas, né? Vai depender do parâmetro que você tem à sua disposição, se ômega, se k, se lambda, se tal, se lambda, se ni. Então, a velocidade de propagação de uma onda pode ser calculada, por exemplo, dessas três maneiras. Essa daqui é muito conhecida como equação fundamental do movimento ondulatório. Se você tem uma velocidade constante e você aumenta a frequência, você diminui o comprimento de onda. Se você diminui a frequência, você aumenta o comprimento de onda, para que a velocidade seja a mesma. Muito bem. Então vamos lá. Ver a velocidade de fase, a velocidade com que a onda se propaga. Muito bem, estamos aqui nas nossas ondas harmônicas. Né? Então, y de x de t é f de x menos vt. Então, y de x de t é igual a f de x. Se a minha onda se deslocar um lambda, é porque o tempo que passou aqui foi de um período. Então, a minha onda f de x menos vt se repete
e se converte em f de x mais lambda menos vt. Estou analisando o deslocamento espacial. Então, quando ela se desloca mais lambda, né, significa que ela se repete, a forma da onda se repete. Então, eu tenho aqui, ó, f de x menos vt, essa forma vai se repetir, completei um ciclo. Então, eu tenho agora a fase x mais lambda menos vt. A onda avançou um comprimento de onda, ou seja, a distância entre duas cristas. Né? Então, quando eu completo uma oscilação, a fase da onda se modifica de lambda, para a direita ou para a esquerda. Né? Se eu completo meia oscilação, ela se desloca meio lambda. Se eu completo meia oscilação, ela se desloca meio lambda. Então, é uma forma de verificar a fase mudando no espaço. Então, nós podemos fazer a mesma análise com essa onda harmônica, cuja fase sofre uma variação no tempo. Então, a minha função tem uma fase inicial de x menos vt, e após o intervalo de tempo igual a um período, ou seja, t mais um período completo, né, eu tenho a minha onda repetindo no tempo o seu formato. Então, agora, em vez de ter o gráfico y de x, eu tenho o gráfico y de t. Então, eu tenho aqui uma fase x menos vt, e após um período completo, uma oscilação completa, eu tenho a fase f de x menos vt menos v tal. Então, eu tenho aqui, entre duas cristas, no tempo, nós temos um período completo. Entre dois vales, idem. Então, quando eu saio e completo uma oscilação, eu avancei lambda no espaço e avancei tal no tempo. Tá? Então, quando eu completo uma oscilação, uma crista mais um vale, completei um período ou avancei no espaço um lambda. Quando eu tenho meia oscilação, eu tenho meio período no tempo e meio lambda no espaço. Quando eu tenho meia oscilação, eu tenho meio período, ou meio lambda no tempo, né, e meio lambda no espaço. Então, isso aí é o que acontece quando eu tenho o intervalo de tempo igual a um período, a onda avança um comprimento de onda. Muito bem, agora vamos determinar a equação de onda unidimensional. Ou seja, uma equação que relacione as características físicas dessa onda, no caso, a onda numa corda, o que está variando no tempo? A sua posição. Se fosse uma onda eletromagnética, eu estaria analisando como varia o campo elétrico ou magnético no tempo. Se fosse uma onda de pressão, uma onda sonora, eu estaria analisando como a pressão ou a densidade variam no tempo. Como eu estou trabalhando aqui, por exemplo, com ondas unidimensionais, eu vou generalizar, vou tratar como a posição. Como a posição y varia na medida que o tempo passa e a onda avança, com velocidade v, com período tal, com frequência ni, com número de onda k e com comprimento de onda lambda. Então essa equação é a equação geral. A partir dela nós tiramos todas as características dessa onda. Muito bem, então nós temos lá y de xt é o f de x', lembrando que x' é x menos vt. Bom, a derivada de y em relação ao tempo é a velocidade com que essas partículas oscilam verticalmente, na direção y. Claro que se eu tiver uma derivada de segunda ordem, eu tenho a aceleração. Por que eu tenho a derivada parcial? Porque y depende de x e de t, é de mais de uma variável. Como eu estou derivando em relação ao t, apenas eu tenho a derivada parcial de ρ de y, de ρ de t, que é a minha velocidade, e derivando de novo isso em relação ao tempo, eu tenho a minha aceleração. Então vamos utilizar, né, os conceitos de velocidade e aceleração para obter a equação que rege o movimento desses pontos na direção y enquanto a onda se propaga, com velocidade v, no caso aqui, para a direita. Né? Muito bem, então para cada posição x eu vou ter um y vibrando, né, enquanto a onda se propaga ao longo da direção x. Muito bem, então vamos derivar y em relação a t. Então a derivada de y é isso aqui, ó, é derivar
y em relação a t, derivar f em relação a t. F pode ser, como nós vimos, um cosseno, um seno, qualquer coisa. Eu vou ter que derivar f em relação a t, mas f depende de x'. E quem é x'? X' depende de x e depende de t da forma x menos vt. Então, se eu derivar y em relação a t, eu vou ter que derivar o f em relação a t, tá? Perdão, o f em relação a x'. Então, df dx', tá? Como x', f é uma função única de x', é uma derivada ordinária. df dx'. E derivar o que está lá dentro, que é x' em relação ao tempo. Quem é x'? É x menos vt. Então, a derivada de x' em relação a t é menos v. Né? Então, aqui vai ficar o quê? A derivada de x' em relação a t, derivada de menos vt, é menos v. Então, o que sobrou aqui quando eu derivei isso em relação a t? df dx', a função f em relação a x', que está lá dentro do seu argumento, só que x' depende do tempo. Vou derivar x' agora em relação ao tempo. Por que derivada parcial? Porque x' depende tanto de x quanto de t. Então, fiz df dx', dx' dt. Né? Só que dx' dt é igual a menos v. Então, ficou aqui, ó, menos v df dx'. Agora, eu vou derivar isso de novo. Ou seja, eu vou derivar dy dt em relação ao tempo, que é a derivada de segunda ordem. Então, d2y dt2 é derivada em relação ao tempo disso aqui, dy dt. Mas quem é dy dt? É menos v df dx'. Então, vai ser menos v, que eu coloco para fora do sinal de derivada, porque v é constante. Eu vou derivar em relação ao tempo o meu df dx'. Para isso, eu vou usar aqui a seguinte sacada, né? Vamos ter aqui a seguinte sacada. Bom, eu vou derivar isso em relação a x', porque ele depende do x', e vou derivar o que está lá dentro, que é o x', em relação ao tempo. Né? Como o x' depende, mais uma vez, do x e do t, eu vou ter uma derivada parcial, dx' dt. Então, o que sobrou aqui? Ó? Menos v, derivada em relação a x' do que está aqui dentro, que é df dx', vezes a derivada do x' em relação ao tempo, porque eu estou derivando em relação ao tempo de novo. Então, o que vai sobrar aqui? Ó? Menos v, df é d2f. dx', dx', a derivada de segunda ordem de f. E quem é dx' dt? Mais uma vez, quem é dx' dt? Menos v. Então, aqui vai ficar menos v com menos v daqui, v quadrado. df dx', d2f dx'. Então, está aqui. Ó. Nós já sabemos que a derivada d2y dt2, que é a nossa aceleração, é v ao quadrado d2f dx' 2. X' é só para dizer se a onda está indo para a direita ou para a esquerda, é x menos vt ou x mais vt, e o f é a forma da minha função que está se propagando, é a minha onda progressiva. Muito bem, então já sei quem é d2y e dt2. Muito bem, como o nosso y também depende de x, então já fiz a derivada segunda, a aceleração, em relação ao tempo, né? A aceleração, no caso, d2y dt2, que é a aceleração, mas ele não depende só do tempo, também depende da posição, porque essa coisa está se propagando ao longo do eixo x. Então agora precisamos encontrar a derivada de y em relação a x. Vamos lá, já sei que y de xt é f de x' e x' é x menos vt. Então, vamos lá. Derivando o y agora em relação a x, como é que a gente faz? Mesmo esquema. Ó. Se eu estou derivando uma função aqui f, e f depende de um x', então eu vou derivar f em relação a x', uma derivada ordinária, porque f depende só de x', e vou derivar o x' em relação a x. Vou derivar o x' em relação a x. Só que a derivada do x' em relação a x, né? Eu tenho aqui 1 vezes x. Se eu derivar x' em relação a x, vai dar 1. Derivada de menos vt em relação a x é 0. Então, dx' dx é 1. Vezes df dx é df dx'. Então, tá lá. Ó. Derivada de x' em relação a x é 1. Eu vou derivar de novo. d2y dx2. Vou derivar isso aqui em relação a x. Quando eu derivar isso de novo, vai ficar d2y, d de y, d de 2y, d de x2. E aqui tem que ser igual a derivada disso aqui, em relação a x. Muito bem, agora vamos derivar dy dx em relação a x. Aí vai ficar o quê? d dx de dy dx vai ser
a derivada em relação a x de df dx'. Que vai dar derivada em relação a f em relação a x' vezes dx', d de x', d de x, que é 1. Então, o que vai sobrar? Derivada de segunda ordem d2y dx2 é igual a d2f dx'2. Mas como vimos anteriormente, né, d2f dx'2 vezes v ao quadrado é d2y dt2. Então, podemos igualar essas duas, né? Quem é d2f dx'2 é d de 2y dx2. Então, o que nós temos aqui? d2y, passando esse v para cá, d2y dx2 é 1 sobre v2 d2y dt2. Está aí a nossa equação de onda. d2y dx2 menos 1 sobre v2 d2y dt2. Ou seja, como ocorre a vibração a cada coordenada x e como ocorre a vibração em cada coordenada temporal t, enquanto a onda se propaga com velocidade v. Essa é a equação de onda unidimensional, ou seja, uma onda que vibra na direção y e se propaga na direção x com uma velocidade v. Então, essa é a equação de uma onda unidimensional, ou seja, uma onda que vibra transversalmente em y enquanto se propaga na direção x. Essa vale para qualquer onda, ou seja, aquela onda harmônica que nós discutimos, ela é solução dessa equação de onda que pode ser verificado. Então, ela respeita, ela obedece a essa equação. Se em vez de posição eu tivesse, por exemplo, um campo elétrico, então aqui ficaria d de 2 é, módulo do campo elétrico dx2, menos 1 sobre c ao quadrado, que é a velocidade da onda eletromagnética, d de 2 é d de t2. Eu teria uma onda elétrica vibrando na direção y, por exemplo, enquanto ela se propaga na direção x com velocidade c. Então, poderia ter também aqui o campo magnético, poderia ter aqui pressão, densidade, ou seja, aquela grandeza que vibra em função de x no tempo. Então, isso aqui é uma onda unidimensional. E se fosse uma onda tridimensional, eu teria aqui as derivadas parciais em relação às coordenadas x, y e z, que é o que nós chamamos de Laplaciano, por exemplo, da função que está, da grandeza física que está vibrando no espaço e no tempo e se propagando com essa velocidade. Então, essa é a equação das ondas unidimensionais. Unidimensionais porque vibra em y e se propaga em x com velocidade v. Muito bem. Então, está aí a equação de onda unidimensional. Vamos agora aplicar esse nosso conhecimento para deduzir uma onda que se propaga numa corda. Uma corda que esteja vibrando, né, e uma onda se propagando ao longo dessa corda com velocidade v. Então, vamos considerar aqui as nossas coordenadas cartesianas y e x e vamos considerar um pedacinho dessa corda. Esse pedacinho de corda tem uma determinada massinha e um determinado comprimentozinho. E está submetido a uma tração que é constante ao longo desse comprimento. Né? Na posição x, a minha tração vale t, e na posição mais à frente, x mais ΔX, a tração também vale t. Estou considerando aqui um cabo ideal, né? Então a tração é a mesma ao longo de todo o cabo. Bom, só que isso aqui é um elemento, é um pedacinho de corda. Tá? Muito bem. O ângulo aqui entre a tração e a horizontal na posição x é θ de x, e o ângulo entre a tração e a horizontal na posição x mais ΔX é um θ de x mais ΔX. Como nós desejamos a vibração na direção y, pensemos aqui na componente y da tração. Ty e aqui o Ty. Então, existe aqui na vertical
uma força resultante, que joga esse elemento para cima e para baixo, para cima. Né? Bom, esse ângulo aqui é θ, esse ângulo aqui também é θ. Então, essa componente TY é o T seno θ. E aqui seria T seno de θ de x mais ΔX. Como esse ângulo é muito pequeno, esse seno de θ pode ser aproximado da tangente de θ. E a tangente de θ nesse ponto, ou a tangente de θ nesse ponto, é a derivada de y em relação a x. É a inclinação de uma reta tangente no plano yx é a derivada de y em relação a x. Então, t seno θ é aproximadamente t tangente de θ. E quem é essa tangente de θ? É a derivada de y em relação a x. Derivada parcial, porque y também depende do tempo. Né? Porque essa coisa vibra no tempo e no espaço, se propaga no espaço, né? E vibra no espaço. Bom, então t seno θ é aproximadamente t tangente de θ. E essa tangente de θ é a derivada de y em relação a x. Então eu posso dizer que no ponto x, essa força vertical para baixo, por exemplo, é t dy dx. E nesse ponto x mais ΔX é t derivada de y em relação a x de x mais ΔX. Então podemos pensar na força resultante. Ou seja, a força resultante seria a força para cima, por exemplo, menos a força para baixo. Quem é a força para cima? É o t dyx na posição x mais ΔX, no instante t, tá? Menos a força t dy dx, de x de t, tá? No ponto x. Então, a resultante das forças, ou seja, a força para cima no ponto x mais ΔX, é t dy dx de x mais ΔX de t, menos a força vertical no ponto x, que é t, nós já vimos que isso aqui é a força, né? Vertical na direção y, né? Então aqui é a resultante. Então a resultante vai ser a força para cima, que eu estou considerando aqui, por exemplo, como maior, não importa, t dy dx, que é a força vertical, no ponto x mais ΔX no instante t, menos a força para baixo, que é t dy dx, que é a força vertical, no ponto x no instante t. Isso é igual a t ΔX, eu posso colocar aqui um ΔX multiplicando, dividindo por ΔX. O que é ΔX? É o comprimento desse elemento aqui. Então, se eu multiplicar e dividir por ΔX e colocando t em evidência, eu vou ter o quê? T ΔX, que multiplica a derivada de y em relação a x no ponto x mais ΔX no instante t, menos a derivada de x no ponto x no instante t, sobre ΔX. Bom, quando nós temos uma função f no ponto x mais ΔX, menos a função f no ponto x, eu estou medindo isso aqui. Seria o meu cateto oposto. Dividido por quem? Por isso aqui. Do x até o x mais ΔX vale ΔX. Se eu tornar esse pedacinho tão pequeno quanto eu queira e tomar o limite quando esse ΔX tender a zero, o limite de uma função incrementada, né, de ΔX menos o valor da função dividido pelo incremento no limite quando esse incremento tende a zero, é nada mais, nada menos do que a derivada da função f em relação a x. Só que aqui o que nós temos não é a função, é a derivada da função. Então a derivada da função no instante t, no incremento ΔX, menos a derivada dessa função em relação ao seu incremento, é a derivada da derivada. Então, se tornarmos aqui esse limite aqui quando ΔX tende a zero, isso tudo aqui é a derivada da derivada de y em relação a x, ou seja, é a derivada de segunda ordem de y em relação a x. Então, a força resultante sobre esse elemento de massa seria dada por T ΔX d2y dx2. Então, T ΔX d2y dx2 em xt é a resultante das forças verticais sobre o elemento de massa ΔX, um elemento de comprimento, perdão, ΔX. Então, já sei a força resultante, vou aplicar a segunda lei de Newton. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração.
Então, vou pegar essa força resultante, T ΔX D2Y dx2 de xt, e vou igualar a massa, no caso aqui a massa desse elemento, que é um elemento de massa ΔM, vezes a aceleração. O que é a aceleração? D2y dt2. Olha, pela segunda lei de Newton, essa força resultante, T ΔX d2y dx2, é igual à massa, que é ΔM, a massinha elementar, vezes o quê? A aceleração, que é d2y dt2. Olha, já está ficando com aquela cara daquela nossa, né? Daquela nossa função de onda. Né? Agora eu preciso eliminar esse ΔX. Para isso, nós vamos usar o conceito de densidade linear de massa. Ou seja, vamos chamar de μ a quantidade de massa que existe num dado comprimento de corda. Se for uma corda homogênea, essa densidade é constante. Então, a razão entre a massa em quilogramas e o comprimento em metros é o que nós chamamos de densidade linear de massa. Então, se esse μ é a massa ΔM dividido pelo comprimento ΔX, quem é o ΔM? Quem seria esse ΔM aqui? É o μ vezes o comprimento. É a densidade da corda, que é uma característica da corda. Posso ter uma corda muito densa, uma corda pouco densa, vezes o elemento de comprimento ΔX. Substituindo o ΔM por μ, que é a densidade da corda, vezes ΔX, agora sim eu tenho um ΔX do lado de cá, cancelo com ΔX do lado de lá. Esse T multiplicando passa para cá dividindo. Então nós vamos ter, olha aqui, ó, o que é D2Y dx2 igual a 1 sobre V ao quadrado D2Y dt2, né? Equação de onda, nós acabamos de obter aqui uma equação de onda para uma corda, levando em conta características dessa corda, como a sua densidade e a tração a qual ela está submetida, o tanto que ela está esticada. Né? Então esse T passando, dividindo ambos os membros aqui por T, eu vou ter D2Y dx2 passando para cá, para ficar com a carinha da função de onda, né? Porque fica assim, né? Isso aqui menos igual a zero, né? É igual a μ sobre T d2y dt2. Isso aqui é uma equação de onda. Ela está mostrando para a gente como é que os pontos da corda vibram na direção y na medida que a onda se propaga na direção x, numa corda que tem uma densidade μ e uma tração t. Agora, olha que bonito. Quem é que multiplica o d2y dt2? É o inverso do quadrado da velocidade. Então, μ sobre t é o inverso do quadrado da velocidade com que a onda se propaga na corda. Então está aí a equação de onda de uma corda que vibra. Uma corda vibrante que vibra na vertical y e se propaga na horizontal x. Então está ali. Ó. Se eu igualar isso à equação geral de onda unidimensional, comparando, né, o 1 sobre v ao quadrado ele é igual ao μ sobre t. Então v ao quadrado é t sobre μ. Se v ao quadrado é t sobre μ, v é raiz de t sobre μ. Então, notem que essa fórmula, essa expressão, só serve para calcular a velocidade de uma onda que se propaga numa corda vibrante que está submetida a uma tração t em newtons e tem uma densidade μ. Repare que quanto mais densa for a corda, menor a velocidade. Esse μ é um elemento de inércia. E t corresponde aqui à tração com que ela está submetida. Tá? Tem a ver com a elasticidade do meio, né? Em que ela tá, a corda está submetida. Então, essa velocidade, essa fórmula só pode usar no caso de uma corda que vibra, submetida a uma tração T e a uma densidade linear, lembrando que o μ é a quantidade de massa da corda dividido pelo seu comprimento. É claro que esse v é a velocidade de uma onda. Esse v é igual a lambda vezes νi. Né? Esse v é o lambda sobre tal, sobre o período. Isso aqui são parâmetros relativos à onda. Comprimento de onda, frequência e período. Isso aqui são parâmetros relativos ao meio onde a onda está se propagando. No caso, uma corda submetida a uma tração T e de densidade μ. Então, essa fórmula só pode ser usada para corda vibrante. Essa mesma velocidade pode ser calculada usando os parâmetros da onda que se propaga nessa corda. Então, é interessante verificar que essa velocidade calculada a partir dos parâmetros relativos à corda, ao meio,
vai dar a mesma velocidade se eu usar os parâmetros relativos à onda. Muito bem, então está aí a velocidade com que uma onda se propaga numa corda submetida a uma tração e de densidade μ. Está aí a velocidade de propagação ou de fase dessa onda. Vamos ver um exemplo aqui. A tensão numa corda provém de um corpo de 3 kg pendurado em uma de suas extremidades. Conforme a figurinha ao lado, a densidade linear da corda, né, o μ, vale 0,02 kg por metro. Né? E qual a velocidade da onda nessa corda? Então a figura é a seguinte. Eu tenho aqui uma corda, está aqui a minha corda, que tem essa densidade μ, tá? Ela tem uma densidade μ, informada de 0,02 kg por metro, e pendurada aqui na rodana, a corda está submetida a uma tração. Quem dá essa tração? Essa massa pendurada aqui, equilibrando aqui pela corda, tá? Ela tem um peso, cujo módulo é mg. Então a tração a que ela está submetida, T, tá? Essa tração é obtida a partir do peso, dessa carga que está pendurada aqui, de 3 kg de massa. Bom, se eu colocar isso aqui para vibrar, eu vou gerar uma onda que vai se propagar com uma certa velocidade. E eu quero saber a velocidade com que uma onda se propaga numa corda, tem uma densidade, e está submetida a uma tração que é igual ao peso do corpo que está pendurado na outra extremidade dessa corda. Muito bem, então vamos lá. A densidade é 0,02 kg por metro. Né? A tração no equilíbrio é igual ao peso, então a tração é igual a P, que é igual a mg, admitindo aí M dado 3 kg e admitindo 9,81 para o G. Essa corda está submetida a uma tração de 29,4 newtons. Se eu sei a tração e sei a densidade, a velocidade é a raiz quadrada de T sobre μ. Ou seja, a raiz quadrada de 29,4 newtons dividido por 0,02 kg por metro. Isso vai dar a velocidade da onda em metros por segundo. Dividindo 29,4 por 0,02, extraindo a raiz, eu tenho uma velocidade de 38,3 metros por segundo. Então, por exemplo, se a frequência do oscilador que produz essa perturbação e gera essa onda for de, por exemplo, 10 Hz, 10 ciclos por segundo, qual vai ser o comprimento de onda dessa onda? Bom, eu já sei a velocidade. O comprimento de onda é a velocidade dividido pela frequência. Como a velocidade é 38,3 metros por segundo e a frequência é de 10 Hz, eu vou ter um comprimento de onda de 3,83 metros. Né? Se você pegar 2π e dividir por isso, você tem um número de onda, K. Você também pode obter o período. O período é o inverso da frequência, que seria 1 sobre 10, quer dizer, 1/10 de segundo, 0,1 segundo. Você pode obter o ômega também. 2π vezes a frequência seria 20π ciclos por segundo. E assim por diante, podemos, a partir dos parâmetros do meio, que é a corda, podemos obter os outros parâmetros relativos à onda, que é a sua frequência, seu comprimento de onda, e assim por diante.